Olá a todos vocês que estão conosco em mais um Bíblia Sem Pressa. Hoje nós vamos estudar do capítulo 16 ao capítulo 20 de Josué. Paramos no capítulo 15 e nós vamos orar um pouquinho ao Senhor, orar pedindo revelação, antes de nós começarmos o estudo propriamente dito, né? Não podemos começar sem pedir a bênção do Senhor, a revelação do Senhor, porque não é a leitura de um mero livro, é a leitura da palavra de Deus. Então, se o Senhor Deus não vier com toda a revelação necessária, nós não vamos aprender nada de sua palavra. Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua presença, crendo que o Senhor está entre nós, crendo, Senhor Deus, que só o Senhor pode vir com toda a revelação necessária para o estudo de hoje. Que o Senhor possa abrir a mente dos meus irmãos que estarão comigo nessa leitura, nessa empreitada, e que o nome do Senhor, somente o teu nome, seja honrado, seja glorificado, seja engrandecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos o selo do Senhor, a graça do Senhor, a cobertura do Senhor sobre nós e sobre os nossos, em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus. Vamos então compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos começar então a leitura de hoje. Muito bem. Paramos aqui então no capítulo 15, né? Capítulo 15, relembrando a bênção descrita lá em Gênesis 49, 10. Eu vou ler para vocês essa bênção. Depois tem outro texto aqui em Gênesis também para a gente ler. Mas em Gênesis 49, 10, diz assim a palavra do Senhor: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Que versículo maravilhoso. Então, aqui nós lemos que o cetro de comando estava sobre a tribo de Judá, né? Nós vimos que Rúben desonrou o leito de seu pai, se deitou com a serva de Jacó, perdeu as bênçãos especiais de filho mais velho, né? Talvez Rúben pensasse, eu vou fazer o que eu quero, a conta nunca virá, mas a conta sempre chega, né? E ele não foi abençoado como filho primogênito, passando assim a bênção para Judá. E por que será que Judá foi abençoado? Vamos lá ver? Deus sempre recompensa um filho fiel. Deus sempre recompensa um filho fiel. E quando eu vejo, né, no capítulo, agora que nós vamos entrar no capítulo 16, né, que as promessas de Deus feitas aos filhos de José são claramente, logicamente atendidas, né? Lá no capítulo 48 de Gênesis, né? Nós vamos ver lá que quando Jacó estava para falecer, estava para morrer, ele deixou bênção para cada filho. E os filhos de José, em especial, receberam bênçãos como se fossem filhos de Jacó. Antes, porém, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu lá em Gênesis 44. Nós estávamos falando de Judá, mas eu não falei esse texto para vocês. Lembram comigo quando José foi vendido pelos irmãos e foi para o Egito? Lembram disso? Pois é. Judá, né? Ele se colocou no lugar de José, no lugar de Benjamim, desculpa, no lugar de Benjamim. Quando o copo do governador, né, do rei lá, do faraó, foi encontrado na boca do saco de Benjamim. E aí Judá, sem saber que o governador era José, ele se coloca no lugar do irmão Benjamim, falando assim, como é que eu vou chegar lá em casa agora sem o filho caçula? Meu irmão mais novo já foi morto, ele não sabia que José estava na frente dele. Então, ele se coloca no lugar de Benjamim.
certo? Na verdade, Judá aqui ele simboliza Jesus. Leia depois o capítulo 44 de Gênesis e você vai entender por que o cetro, como nós lemos aqui, ó, deixa eu voltar lá um pouquinho. O cetro de comando estava sobre a tribo de Judá. Por quê? Porque Judá se colocou no lugar do seu irmão Benjamim. Olha que lindo. Então, a Bíblia não dá ponto sem nó. Deus sempre recompensa um filho fiel. Então, baseados nesse texto, e depois de nós termos voltado um pouquinho, agora sim, podemos ir no capítulo 16 de Josué ao capítulo 48 de Gênesis, quando Jacó abençoa Manassés e Efraim, né? Então, as promessas de Deus feitas aos filhos de José são agora sim, né? Agora sim eles vão tomar posse dessa bênção. Efraim e Manassés receberam sua porção na terra prometida e abriram um novo ciclo de bênçãos em suas vidas. Isso é Shemitah, gente. Subiram no Shemitah, receberam as bênçãos que tinham para receber. Muitas vezes o Senhor fala conosco e suas palavras parecem tão distantes, tão sombrias, tão impossíveis, não é? Quem diria, depois de tanto sofrimento lá de José, que agora sua descendência estaria recebendo, né, o seu pedaço de terra, a sua herança. E isso significa que o fator tempo é algo que nos afeta muito. Na maioria das vezes, nós não gostamos de esperar. Eu não gosto de esperar. Às vezes tem situações da minha vida que eu quero respostas rápidas do Senhor, né? A espera parece ser negativa, quando, na verdade, essa espera deveria ser encarada como tempo de preparação da bênção. Então, quando você sabe esperar, né, quando você espera no Senhor, você apenas está preparando melhor a bênção que você vai receber. Então, pela fé, podemos enxergar as promessas de Deus e usar o cumprimento delas como combustível para os dias maus. Então, eu estou esperando no Senhor, tudo bem que está demorando, eu posso achar até que eu não vai receber mais a bênção, mas eu creio que esse tempo de espera é um combustível para os dias de desesperança, para os dias maus, né? Caiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o Oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. Então, olha, a terra era enorme, enorme, não era pouquinho. Então, Josué, capítulo 16, verso 1, fala que as terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, e era muito grande mesmo, certo? Os cananeus de Gézer não foram expulsos e até hoje, segundo a palavra, vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. E isso está aqui no verso 2, né? No verso 2. Diz assim, de Betel, que é luz, iam para o território dos Arquitas em Atarote, desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon, baixa, e prosseguiam até Gézer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Olha aí, a porção de José. Olha, Manassés está aqui, vendo? Manassés e Efraim está aqui, ó. Um pedaço grande de terra que eles receberam, certo? Então, olha, tem meia tribo de Manassés a leste do Jordão, meia tribo de Manassés atravessou o Jordão. Lembram disso? Que eles ficaram uma parte da tribo de Manassés de um lado, outra parte do outro. Então, eles receberam a herança deles. Assim receberam a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Esses são os nomes deles. E pode passar o tempo que for, as promessas do Senhor se cumprirão em mim e nos meus. Mesmo que eles não queiram, o Senhor cumprirá a sua promessa, porque o Senhor ouve as nossas orações. José, depois de tudo que sofreu, foi honrado no Egito,
entre seus irmãos, e é claro, sua descendência foi honrada também. Tá? Então, se você quiser conferir lá com Gênesis 37, 27, Gênesis 48, né? Aquele capítulo 44 que eu li para vocês ainda há pouco, que fala de Judá. Então, o Senhor, ele supre cada uma das nossas necessidades e ele responde às nossas orações. Ele cumpre as suas promessas. Entramos, então, no capítulo 17 de Josué. A família de José, pela importância de sua ação em prol da formação do povo de Israel no Egito, vai ser aquinhoada com amplas faixas de terra, ou seja, seu quinhão vai ser grande. As terras de Manassés, o primogênito, serão duas, ao oriente e ao ocidente do Jordão, conforme eu já havia dito. Enquanto a de Efraim receberá uma vasta área na região alta da Palestina de hoje. Eram tão valorosas ambas as tribos que vão pedir mais terras, e Josué vai atender o pedido deles, porque, segundo o plano de Deus, elas seriam capazes de arrostar os adversários daquelas regiões e fazer prevalecer os princípios do povo de Deus perante os povos pagãos em volta, de tão valorosas que eram ambas essas tribos, Manassés e Efraim. No entanto, a coisa não foi tão simples assim. Os filhos de José não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades e, com isto, apenas os sujeitaram a trabalhos forçados, conforme eu já li, permitindo, mais uma vez, que o pecado se insinuasse por entre o povo santo. Então, vão vendo aí que a coisa, as misturas, né, não vão dar muito certo. Esse nós vemos no capítulo 17 de Josué. Uma lição de vida aqui no capítulo 17. Olha só. Eu vou ler a partir do verso 3. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, ou seja, da tribo de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes e disseram: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. Então, uma lição de vida. Além de Deus se lembrar das 5 filhas de Zelofeade, mais uma vez, né? Elas são lembradas e mais uma vez é citado aqui que elas receberam as terras as quais foram pedir, né? No tempo de Moisés. Outra lição muito importante foi que a tribo de Manassés, que atravessou o Jordão, foi até Josué reivindicar uma porção de terra maior. Olha isso. Achando que ele lhes tinha dado uma porção pequena demais e não acolhia confortavelmente a todas as famílias das tribos. Nós lemos isso no verso 14 do capítulo 17. Vou ler para vocês. Os descendentes de José disseram então a Josué: por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Não é fácil ser líder não, né, gente? Não é fácil, não. Receberam terras, mas queriam mais. E aí, o que vocês acham que Josué disse? Josué lhes disse, então, que subissem as montanhas e que conquistassem as terras das montanhas. Olha o verso 15, diz assim: respondeu-lhe Josué: se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refaíns. Ou seja, gente, vocês estão achando que a terra é pouco? Vão à luta, vão guerrear, vão conquistar. Aprendam comigo. Eu estou guerreando e conquistando desde o tempo que Moisés faleceu. Então, vocês também têm que guerrear, vocês também têm que conquistar, não é? E não é assim na nossa vida? Muitas vezes, né, nós achamos fácil demais determinadas coisas e vamos ao Senhor: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Filhinho, você tem que conquistar. Filhinha, você tem que conquistar, não é? Não é chegar, pedir, chorar e vai receber. Não, nós temos que conquistar também, né? Vamos à luta. E daí, os manassitas, né, os herdeiros lá de Manassés,
responderam que, além dos montes não serem suficientes para eles, olha isso, os cananeus viviam lá e eram gigantes fortemente armados e equipados para a batalha. Olha o verso 16. Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. A resposta de Josué a esse questionamento fecha com classe. Josué não poderia ser um homem mais diplomático para lidar com essa situação. Sabe o que ele disse? Está lá no versos 17 e 18, eu vou ler para vocês. Diz assim: Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro, né, sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Ou seja, né, eles eram numerosos, eles eram poderosos. Quanto às árvores que estavam ali, eles falaram das árvores também, né? Ó, os montes cobertos de floresta serão de vocês. Ou seja, as árvores eram o problema. Vão lá, gente, limpem o terreno, tirem as árvores. Vão à luta, trabalhem, queridos. Não queiram tudo de mão beijada. Muitas vezes nós vemos pais, né? Às vezes é o homem que trabalha, acorda cedo e vai, e junta dinheiro, não tem tempo para os filhos, e vai, trabalha, junta muito dinheiro. E quando ele falece, esse dinheiro, essa firma, né, esse negócio de família cai nas mãos dos filhos que nunca fizeram por merecer. E olha, era isso aqui que a tribo de Manassés estava questionando. Eles não queriam nem trabalhar para limpar o terreno. E Josué, muito cheio de classe e de diplomacia, olha lá, gente, vocês são numerosos, vocês são poderosos, limpem lá o terreno e ocupem tudo que vocês têm direito. Vão à luta, queridos, porque sentados aí, as bênçãos não virão até vocês. Quantas vezes eu me senti assim? Quantas vezes eu me senti menor? Quantas vezes o espírito de autocomiseração se apoderou de mim? A coitadinha, a negra, a pobre, a infeliz, a feia. Sabe o que aconteceu? Deus me colocou no meu lugar, né? Deus me levantou nele e me mandou prosseguir. Vai em frente, Mary Ruth. Glória a Deus por seu amor inefável. Sabe por quê? Porque se eu ficasse ali chorando, como a tribo de Manassés, porque tem muito gigante, porque isso, porque aquilo, a tribo não cresceria. Mas Josué foi tremendamente usado por Deus, assim como os líderes que Deus permitiu que passassem pela minha vida para me fazer levantar e prosseguir. Então, isso também é amor. Quando Deus fala, filhinho, vai levantando, vai trabalhando da melhor maneira que você puder. Entramos, então, no capítulo 18, onde 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Por que será? Vamos ler o versículo 1 e 2. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Por que será, hein, gente? Será negligência? Será pouco caso? Vamos ver o verso 3. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Então, li até o 4. Então, realmente, Josué pontuou ali a negligência em não tomarem posse da terra, fazendo pouco caso, desdenhando a terra. Josué lhes ensina o que devem fazer, versos de 4 a 10. Depois vocês leiam que haveria um sorteio, né? E do verso 11 ao 28, Benjamim recebe sua porção de terra também.
Então, quando Josué viu que eles estavam desdenhando a terra, Josué foi dando para eles o passo a passo do que eles deveriam fazer. Eles deveriam dividir a terra em 7 partes, Judá ficará no território ao sul, a tribo de José em seu território ao norte, e assim vai. Por isso que nós precisamos de liderança. Liderança, quando observa que nós estamos desdenhando aquilo que Deus nos deu, chama a nossa atenção e nos faz voltar ao trilho novamente. Então, eu quero fazer algumas perguntas. Será que eu trato com desdém e pouco caso aquilo que Deus me dá? Hoje, no Bola de Neve, nós estamos orando pelos dons, sabe? Eu fiquei tremendamente tocada e mexida com os dons, porque muitas vezes nós negligenciamos os dons que Deus nos dá. Dons são presentes. E quantas vezes eu negligenciei o meu dom de mestre, o dom de ensino. E se eu continuasse negligenciando, você não teria esse estudo aqui, que muitos também não valorizam, mas está aqui salvo. Um dia vai tocar vidas, eu tenho certeza, vidas que precisam ser tocadas pela palavra de Deus, não pelo estudo bonitinho que a Mary prepara, mas pela palavra, com toda a revelação necessária para a sua vida. Né? Aquelas 7 tribos não se interessaram em trabalhar, não quiseram vir, né? E meter a mão na massa. Não se interessaram em fazer o mapeamento da terra, olha isso. Não se interessaram nem em conquistar. Será que você e eu também somos assim? Meio relapsos, meio preguiçosos, né? Então, fazendo pouco caso daquilo que Deus dá, temos que tomar muito cuidado. O capítulo 19 começa assim. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Então, Simeão conseguiu ficar ali no meio das terras da tribo de Judá. Então, Simeão conquistou 13 cidades, ficou com uma parte da tribo de Judá. Nós lemos isso do verso 1 ao 9. Zebulon, 12 cidades, recebeu sua porção. Dos versos 10 a 16, nós lemos isso. Issacar recebeu 16 cidades. Nós lemos do verso 17 ao 23. Azer recebeu 22 cidades. Dos versos 24 a 31, nós lemos isso. Lemos que Naftali recebeu 19 cidades, dos versos 32 a 39. Dan recebeu 18 ou 19 cidades, do verso 40 ao verso 48 do capítulo 19. Então, olha, é bem grandinho, né? E Josué também recebeu terras. Nós lemos do verso 49 a 51, que Josué também recebeu suas terras. Calebe recebeu Hebrom e Josué, né, recebeu suas terras. Olha que interessante. Josué recebeu aqui as terras que lhe cabia, por ele ter sido fiel quando foi espiar a terra. Aprendo que, por mais lutas que eu possa atravessar, sempre receberei do Senhor muito mais do que eu preciso, principalmente se tratando de dons, né? Com certeza, sempre estarei bem melhor do que eu mereço. Bem melhor do que eu mereço. Assim, nós aprendemos que luta nenhuma pode nos parar, porque nós estamos sempre recebendo do Senhor estratégias para vencermos essas lutas. E, por fim, Josué capítulo 20, nós vamos falar mais uma vez das cidades de refúgio, das cidades dos levitas, né? Onde aquela pessoa que cometeu um homicídio sem a intenção de matar, o crime doloso, né? Hoje conhecido como crime doloso, como diz uma amiga minha, Yara, ela vai assistir aqui. A Yara sempre fala assim que a Bíblia é a base do direito. É muito interessante. Esses livros é a base do direito. Quando ela fez direito, ela lia tudo que está na palavra de Deus. Olha que Deus sábio é o nosso. Então, se alguém cometesse um homicídio sem intenção de matar, esse alguém fugiria para uma das cidades de refúgio. Ali, essa pessoa ficaria até comparecer em juízo, ou até morrer o sacerdote que estivesse servindo naquele período. Então, nós lemos do verso 1 ao 9 como seriam utilizadas as cidades de refúgio.
Será que por pensamentos, olha, essa pergunta é forte, vou até tirar o meu rostinho daqui. Será que por pensamentos, palavras e ações, eu não tenho cometido homicídios todos os dias? Será que algumas pessoas que me ferem, será que as pessoas que têm atravessado o meu caminho, muitas vezes pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu, não é? Essas pessoas, Jesus Cristo morreu por elas, são tão pecadoras quanto eu, gente. Eu também sou pecadora. Não sou essa belezinha, maquiadinha, toda bonitinha que está aí no seu vídeo. Não, eu tenho pecados também a serem confessados. Eu preciso me refugiar em Cristo Jesus, que é minha cidade de refúgio, todos os dias. Sabe o que diz o verso 6 de Josué 20? Eu até fechei a palavra, mas eu vou abrir novamente. Josué 20, versículo 6, diz assim, olha, todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Olha só, permanecer naquela cidade de refúgio. Quem é nossa cidade de refúgio? Onde temos que permanecer? Jesus. Nós precisamos permanecer na cidade de refúgio, que é o Senhor Jesus Cristo, até que voltemos para a terra que está sendo prometida para nós. Lá, sim, é a nossa terra, lá está a nossa família, lá está o nosso futuro para sempre, 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 eternamente. Amém. Sem fim. Josué revela escatologicamente o sumo sacerdote Jesus Cristo e seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, me leva de volta ao lar, ao convívio com a família dos santos que está lá me esperando chegar, né? Vou chegar como? Por meio do arrebatamento, não é? Se Jesus vier nas nuvens e arrebatar a sua igreja, você e eu, ou voltarei para lá pela morte, não vou virar semente. Então, de um jeito ou de outro, eu estarei para sempre e sempre e sempre com o Senhor. Amém? Que lição poderosa, que revelação tremenda tivemos hoje da palavra de Deus, né? Com distribuição de terras, nós aprendemos tanta coisa. Tem gente que fala que não entende a Bíblia, é porque não pede a revelação do Senhor. Se pedisse revelação, entenderia e viveria e seria salvo de muitos problemas, de muitas confusões, né? Que hoje nós possamos amar as pessoas, mais do que cometer suicídio, mais do que assassiná-las, mais do que matá-las. Precisamos amá-las, não compactuar com o erro. O erro nós não compactuamos, mas o amor cobre multidão de pecados. Se você diz que ama, mas você ama apenas pessoas que te convêm, está errado, né? A palavra de Deus não ensina assim. Nós temos que orar, temos que amar aquelas pessoas que mais nos odeiam, que mais nos fazem mal. Essa nós temos que liberar amor dobrado, né? Não compactuando com o erro delas, indicando o caminho, falando a verdade, mas amando, apesar de. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que lição preciosa, como aprendemos com a tua palavra neste dia. Nós queremos consagrar ao Senhor, a Deus bondoso, esse tempo, este ciclo de leitura, de estudo e de revelação da tua palavra. Continue conosco, Senhor, no decorrer de todo este dia, que nós possamos, em nome de Jesus, receber do Senhor toda a revelação, continuar recebendo, para que nós possamos crescer mais em ti, na leitura da tua palavra, na força do teu poder. Eu oro em agradecida ao Senhor. Eu não tenho palavras para te agradecer pela leitura de hoje, como ela mexeu comigo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã nós temos culto no Bola. Amanhã nós estaremos lá a partir das 20 horas, na Avenida Cidade Jardim 255, aqui no Jardim Satélite. Esteja conosco, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus
e esteja pronto na próxima semana para terminarmos o livro de Josué. Faltam 4 capítulos para nós terminarmos esse livro, e aí nós vamos entrar no livro de Juízes. Olha, é maravilhoso. O livro de Juízes nos ensina muito, e você vai aprender muito com esse livro. Amém? Que Deus te abençoe. Se o Senhor, como eu disse, não arrebatar a sua igreja, ou eu não for encontrá-lo pela morte, semana que vem, então, estaremos aqui em mais um Bíblia Sem Pressa. Deus te abençoe, te amo em Jesus Cristo. Cresça na palavra, aprenda na palavra, marque sua Bíblia, estude e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você quer crescendo em Deus, que você quer ver crescendo na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até lá.